vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, prevenção contra o suicídio, né? Mas falando da questão da preservação da vida, né? Preservação da vida. O Setembro Amarelo, com a psicóloga, que é a psicóloga do Núcleo de Obesidade da Hospital Medical Center, que é a doutora Giane Saturno. Gostou, porque ela retornou, show de bola. Boa tarde e seja bem-vinda. Boa tarde a todos os ouvintes. E gostei, né? Realmente. Viu? Aprendeu o caminho, agora vem sempre. Assim é que sempre bom levar informação, né? Como é que está o povo da Osterman? Ah, super bem. Te mandou um abraço. Ó, recíproca verdadeira aqui. Carinho, respeito, parceria, credibilidade, show de bola. Mas doutora Giane, Setembro Amarelo, prevenção, né? O pessoal diz que citar a palavra suicídio é meio impactante, né? Etc. Preservação da vida seria uma colocação mais tranquila, mais sensível. Mas, enfim, o que representa esse tipo de ação, lembrando e preservando principalmente? Essa campanha, né, é uma iniciativa da CVV, do Centro de Valorização à Vida, também do Conselho Federal de Medicina e da Associação de Psiquiatria, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria. É um problema de saúde pública, né? Então é importante ter essas campanhas para a gente estar conversando, quebrando os tabus, né, sobre esse tema que acontece muito no mundo inteiro, né? Hoje, pela Organização Mundial da Saúde, 800 mil suicídios por ano no mundo. No Brasil, são 11 mil suicídios por ano, né? Então, é importante a gente estar conversando, é importante a gente passar informações, como as pessoas podem procurar ajuda, né? O que leva a pessoa a cometer o suicídio, né? Por que está acontecendo tanto, né, no mundo inteiro, né? Então, são informações que a gente vem trazendo para alertar realmente a população na prevenção da vida, como tu falou, né? Na prevenção da vida, contra o suicídio. 800 mil ano no mundo. Só no Brasil, 11 mil por ano. Claro que moramos num país de 240 milhões de habitantes, esse 11 mil pode até representar um número pequeno, mas não é não, né? Coisa altíssima. Não é. Né? Aqui na nossa região, a gente pode considerar 30, 40 casos para cada 100 mil habitantes ao ano. Né? Nossa região? Na nossa região. Então, se pegar a cidade de Criciúma, por exemplo, né, que tem 200 mil habitantes, né, já dá 60 casos ao ano. É bastante alto. Bem alto. É bastante alto. Interessante que esses acontecimentos negativos também não têm faixa etária, né? Não. Ele atinge o jovem, atinge o adulto, atinge o velho, quer dizer, ele não tem assim, uma referência única de faixa etária, né? Atinge todas as pessoas e hoje sabemos que a Organização Mundial da Saúde, tanto a psicologia quanto a psiquiatria, ela enfatiza que atrás de todo suicídio, atrás de todo ato suicida, existe um transtorno mental. Então, como que a gente vai trabalhar a prevenção ao suicídio? Por que tanto campanha da prevenção ao suicídio em Setembro Amarelo? Para realmente estar abrindo essa discussão. Não há suicídio sem a pessoa ter um transtorno mental. Certo. Diagnosticado ou não diagnosticado? Sim, aí para nós entendermos, o que seria esse transtorno mental? Claro, deve ter vários motivos, ou enfim, mas o que é um transtorno mental que pode efetivamente levar uma pessoa ao suicídio? Dentre os transtornos mentais, o que mais acomete a pessoa ao suicídio são os transtornos de humor. Humor? Que é a depressão e o transtorno bipolar. Tá? É uma das principais causas, está em primeiro lugar em todo o mundo, né? Em segundo lugar vem o alcoolismo, que é o transtorno de substâncias psicoativas. Então, temos transtorno de humor em primeiro lugar e o transtorno de substâncias psicoativas em segundo lugar, que é o alcoolismo. O alcoolismo leva ao suicídio? Leva ao suicídio porque o álcool é uma droga altamente depressora do sistema nervoso central. Então, geralmente, quem é o alcoólatra crônico, ele tem depressão. Dificilmente ele não vai ter depressão, porque a droga, o álcool, que é uma droga lícita, ele já é altamente depressora, então também entra nesses transtornos. Certo. Tu vê, né, o alcoolismo, porque o pessoal fala muito em depressão, os apontamentos geralmente são maioria, pelo menos, para depressão, mas a depressão também tem várias causas, né? Tem várias causas, é multifatorial, né? Tem causas genéticas, tem
histórico, né, familiar, tem causas neurobioquímicas, né? Então, tem várias, é multifatorial. Tá, doutora Giane, mas aí quando a pessoa é dependente do álcool, por exemplo, aí fica fácil de se detectar. Fácil não, mas dá para detectar. Mas tem situações que as pessoas não apresentam sintomas de altíssima depressão ou variação absurda de humor, como a senhora disse, questão de bipolar, tripolar, enfim, e daqui a pouco acontece. Tem casos assim, né? Os transtornos, eles sempre dão pistas, né? Dão pistas. Por isso que é transtorno, porque são vários sintomas, é uma doença, né? Então, tem vários sintomas, tanto no comportamento como no biológico, né? E a pessoa tem que ficar atenta às mudanças de comportamento das pessoas, né? O alcoólatra, por si só, já é um sofrimento, né? Sim. Já é uma doença. Qual é o comportamento do alcoólatra crônico, né? Ele deixa de fazer tudo por causa do álcool. Em primeiro lugar, na vida dele vem o álcool. Então, ele bebe para ficar alegre. Daí, como ele é altamente depressor, ele vai até um pico. Depois, ele desce, onde cai, né, o sofrimento, a tristeza. Daí, ele bebe de novo para ficar alegre. E quando ele vê, já está dependente. Né? Para a gente detectar a diferença de uma pessoa que tem a depressão alcoólica e da depressão transtorno mental. Né? Como a gente fala, o único antidepressivo para o alcoólatra é parar de beber. Parar de beber. Parar de beber. Tem que parar de beber. Se ele ficar 45 dias sem sintomas da depressão, é porque a depressão era devida somente ao álcool, né? Se ele continuar, é porque ele vai ter dois transtornos. Esse prazo que a senhora falou, 45 dias, já é, digamos, constatado. Já é constatado. 45 dias. Já é o suficiente para detectar. Já é o suficiente. Só para quem realmente é extremamente dependente, 45 dias é bastante tempo, né? É bastante tempo. Remar contra a maré. Tá, mas existem também outras depressões que também não são ocasionadas pelo álcool, né? Sim. Que também pode levar ao suicídio, obviamente, né? A depressão, sim. Eu não estou falando que toda pessoa que tem depressão tem ideias suicidas ou pensa em tirar a própria vida. Ou toda pessoa que tem um transtorno mental pensa em suicídio ou tirar a própria vida. Não, isso não é verdade. O que nós falamos é que todo atrás de um suicídio existe um transtorno mental. E o que mais acomete é a depressão, é os transtornos de humor, na realidade. Existem situações da família, dos parceiros, dos amigos detectar isso. Mas a pessoa por si também pode se autoavaliar e, de repente, buscar ajuda, né? Sim. Se começar a pensar bobagem, por exemplo. Né? Sim. Que não é bobagem, na realidade. Muitas vezes acontece, né? Toda pessoa que comete suicídio geralmente fala muito antes. Avisa muitos amigos, avisa a família, as pessoas mais próximas, né? Esse mito de que quem se mata não fala, né? Quem fala muito não faz, para o suicídio não é verdade. Geralmente a pessoa que comete suicídio, ela já avisou todas as pessoas que estão com ele ali, né? Geralmente. Mais próximos, geralmente. E tem um ditado, assim, um jargão popular, assim, quem diz que vai se matar, porque não vai, se quiser já tinha feito. Essa questão também de falar é um sintoma bem explícito, né? A pessoa é um sinal de alerta. Sinal de alerta. É um sinal de alerta. E a mudança no comportamento. Como a depressão é a causa maior, a pessoa vai ficando no isolamento, ela vai perdendo prazer em fazer as atividades, né? Ela não faz mais atividades que ela fazia antes, né? Ela está comendo de mais ou de menos, ela está dormindo de mais ou de menos. Então, a mudança comportamental também pode ter uma irritabilidade e vários outros sintomas, né? Claro. Agora, 11 mil casos no Brasil. E como tem jovens que cometem suicídio, né, doutora? Tem. Crianças também. Gurizada, né? Como é que pode atingir um jovem, né? A gente tem aquela coisa, tem uma vida toda pela frente e, de repente, as famílias ou as pessoas são pegas de surpresa. Em decorrência até da própria juventude. Mas é jovem, não faz. O pior que fazem, né? Tem sintoma para a gente cuidar dos filhos, enfim, em casa? Sim, são esses sintomas, né, que eu citei. Por quê? Porque a gente tem que ficar atento que a melhor prevenção para o suicídio, a melhor prevenção é cuidar da saúde mental, é diagnosticar e tratar a saúde mental, a doença mental. Né? É diagnosticar e tratar a doença mental. Essa é a prevenção do suicídio. Não há outra. Então, como a depressão está em primeiro lugar, os sintomas são já da depressão. Né? Então, os pais podem ficar alerta com o comportamento dos filhos, né? E assim por diante.
Que tipo de trabalho, além da prevenção, além de se... Porque existiam muitos tabus em torno disso. Não se fala, é ruim, né? Mas tem que se falar, tem que se promover as discussões em torno disso, né? Tem. A mídia é um... Nas escolas, na mídia, enfim, tem que ser, né? Sim, é um problema de ordem pública, né? Todos estão envolvidos, todos nós, né? Temos o compromisso de alertar a sociedade, principalmente a mídia também, né? Isso é um trabalho exclusivo dos psicólogos como a senhora ou tem que ser em parceria também com psiquiatras? Tem que ser em parceria com a psiquiatria, todo o tratamento, né? De depressão, de risco de suicídio. Tem que estar sempre combinando a psicologia com a psiquiatria. Tem que tomar medicação, muitas vezes, e fazer a psicoterapia. Os dois têm que trabalhar junto. Não existe tratamento para prevenção de suicídio só com medicação. Vai diminuir os sintomas, né, da depressão ou de outros transtornos que a pessoa tenha. Mas se a pessoa não faz psicoterapia, ela pode tomar uma medicação 10 anos. Ela parou de tomar a medicação, os sintomas vão voltar. É mesmo? É mesmo, já é comprovado. Pois é, daí fica dependente da medicação também, né? Fica dependente. Então, hoje em dia, a psiquiatria está voltada para a psicologia, né? A maioria dos psiquiatras estão fazendo terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem da psicologia também, e os psicólogos também sempre atentos à psiquiatria. Tem que ter sempre um trabalho em conjunto. Certo. E esse tipo de trabalho é bom de se fazer também nas escolas, né? Trabalhar já com a gurizada lá na tenridade. Porque, às vezes, na própria infância, já tem algumas coisas que lá na frente, às vezes nem é tão lá na frente, podem trazer problemas sérios. Criança também dá sintoma? Isso, dá sintoma. Criança também tem depressão, pode ter outros transtornos, pode sim. Pode pensar em suicídio, pode ter ideia suicida, se mata também, tira a própria criança? vida. De 10, 11 anos, 12 anos. É um problema de saúde pública, né? É um problema de saúde pública. Saúde pública. E que trabalhos são realizados nesse Setembro Amarelo, assim, de maneira mundial? Porque isso é um problema mundial, né? Daí a CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, tem em vários países, né? E o interessante da CVV é que 188 é o telefone da CVV, 24 horas... 188. 188. Sempre vai ter alguém lá, uma pessoa preparada para atender, para apoiar esse tipo de demanda. Então, se a pessoa tem uma ideia suicida ou está pensando, né, em suicídio, pode ligar para o 188 ou entrar no site da CVV, conversar pelo chat, não precisa se identificar e sempre vai ter ali uma pessoa treinada para estar trabalhando ali em prol contra o suicídio. O que a Jane também está nos explicando é que a questão de estar atento com as coisas dentro de casa, no trabalho, na família, nas suas relações, porque uma pessoa que comete suicídio, ela também não decide, bem, vou ali agora e decidir nesse momento em tirar a própria vida. Isso já vem sendo amadurecido por ela, com certeza, durante um bom tempo já, né? Isso mesmo. mesmo. Fase do ar para outra, né? Como é um sintoma de transtorno mental, às vezes é gradualmente, né? Conforme o transtorno vai aumentando, se a pessoa não procura tratamento, vai aumentando gradualmente. Sim. Né? Os sinais vão ser sinais sutis, muitas vezes, né? Então é por isso que a família, principalmente, tem que estar bem atenta. Porque por ser sutil, realmente, de repente, a maioria passa batido, né, Gene? Passa. Tu já está dizendo que é uma coisa sutil. Às vezes é sutil, começa sutil, né? Começa gradual e depois vai aumentando. E esse detalhe que a pessoa fala. Fala. Geralmente fala. Fala. Geralmente já avisou muito antes. Tanto os profissionais da área da saúde quanto a família. O importante também é enfatizar para procurar um profissional, um psicólogo ou um psiquiatra, um profissional que trabalhe com transtorno mental, para estar diagnosticando e tratando esse tipo de problema, para fazer essa prevenção correta contra o suicídio. Porque muitas vezes a gente tem estatística que as pessoas que cometeram suicídio não procuraram um profissional especializado em transtorno mental, nem o psicólogo e nem o psiquiatra. Isso é muito importante que a população fique alerta e procure realmente uma pessoa especializada para tratar desse assunto. É verdade, uma pessoa especializada, um psicólogo, às vezes a pessoa não tem mais aquela força por si só de procurar um psiquiatra, um psicólogo, um apoio, que seja no 188, etc. Então a gente também tem que ficar atento e conduzir a pessoa. Agora ela tem que entender que deve também, né?
Tem gente que reluta, não preciso, deixa assim. Por isso que é legal a informação, porque às vezes a pessoa está com depressão e não sabe que é uma depressão, ela não aceita que é uma depressão. Às vezes ela tem uma ideia suicida porque ela acha que a vida dela não vai ter mais jeito, que aquele sofrimento não vai passar. Geralmente quem comete o suicídio ou tem ideia suicida, eles acham que é um sofrimento realmente muito grande, só que eles acreditam que não vai passar, que não vai ter mudança, que não vai ter jeito. E a gente fala que sim, tem jeito sim, que é uma doença, tem tratamento e a pessoa pode ter uma longa vida com qualidade, viver super bem, né? Então, assim, há tratamento. E a prevenção contra o suicídio é isso, é tratamento para o transtorno mental, é tratamento de doença mental. Tanto que o 188, muitas vezes, milhares de vezes, esse telefone salva vidas. Salva. A pessoa está pensando, mas ela reluta, ela liga, pede ajuda, e às vezes uma conversa, uma orientação já tira a pessoa desse foco e ela vai buscar ajuda, né? Exatamente. Como é importante esse 188. É importante e tem bastante, tá? Tem bastante? Tem bastante solicitação. Olha só. E já salvou muitas vidas. Muitas vidas. Numa conversa. Num pedido de ajuda, né? Porque quando a pessoa, o que é interessante também na psicoterapia, que quando uma pessoa vai fazer uma sessão de psicoterapia e tem uma ideia suicida, o psicólogo, o terapeuta, se a pessoa tem coragem de falar nesse assunto, tem coragem de expor o seu sofrimento e falar realmente na ideia suicida, só em ele falar já diminui quase 90% o risco dele cometer o suicídio. Quase 90%. Quase 90%. Só falando. Só falando. É como se ele ventilasse. É como se ele estivesse num túnel escuro e acendesse uma luz, sabe? E visse realmente a luz no fim do túnel. Só em ele falar já diminui bastante o risco dele cometer o suicídio. Então, é importante a pessoa falar. E o CVV vem a esse encontro. E quando a pessoa busca ajuda e ela própria fala do assunto, imagino eu, que não tenho conhecimento de causa, mas a doutora Giane tem, mas quando a pessoa chega ao ponto de buscar ajuda, é porque ela já está no limite, né? Um pouco mais pode acontecer mesmo, né? Sim. Senão ela não ia pedir socorro, entre aspas. Sim, é muito sofrimento. Está no limite sofrimento. já, né? Está no limite do sofrimento e quem pensa em tirar a própria vida não é não é a vida que eles querem acabar, terminar, é realmente o sofrimento psíquico que é causado por um transtorno mental, que tem tratamento e a pessoa pode ter uma qualidade de vida igual como tinha antes de não ter o transtorno. Você já tem casos assim comprovados que dá para botar no por uma pessoa, né? Sim, com certeza. Né? Com certeza. Com a medicação ajuda e com bastante. a questão da terapia de psicologia e tal, né? Sim, a pessoa vai falando dos problemas, né? Vai só ela expondo o problema dela, vendo o problema dela de fora, já melhora bastante. Claro. Mas tem casos que é praticamente, não é que seria impossível, né? Mas tornam-se, digamos que praticamente impossível, porque a pessoa também não é depressiva, a pessoa não tem sintomas, pelo menos aparente, problemas mentais, etc., mas daqui a pouco separou, a esposa deixou, o marido separou, houve uma traição, o filho morreu, se tem uma sensação de perda, tem pessoas que também tiram a própria vida por uma situação momentânea, né? Não. Não? Não. Isso aí são gatilhos que abrem o portal da doença. Abre as portas da doença. Não há suicídio sem transtorno mental. Há gatilhos que disparam esse desejo de morte, porque a pessoa já tem uma predisposição para transtorno mental, ou já tem um transtorno mental não diagnosticado. É uma doença. E aquele problema é um gatilho. E aquele problema é um gatilho. É um gatilho. Então não foi o problema, foi só foi disparado e aí abre-se a janela para o transtorno mental que já existia e a pessoa faz isso. Isso mesmo. Mas isso. Por isso que a gente tem que estar atento. Mas é bem complicado, né? É complicado. Porque geralmente, é complexo, né? Um fenômeno complexo. Porque dificilmente a gente fica atento em relação a isso. O fulano, não sei, estou desconfiado, anda falando muito. Porque tu no dia a dia, no corre-corre, no cotidiano, tu acaba meio que passando desapercebido as coisas, né? É importante os ouvintes, né? Prestar atenção que quando alguém fala, um amigo, um familiar, né, dê um conselho para procurar um especialista na área da saúde, um especialista, um psicólogo ou um psiquiatra. Dê conselho. Se a pessoa fala é porque a pessoa está sofrendo. Psicicamente, a pessoa está sofrendo. Né? E isso é fato, é comprovado, é a Organização Mundial da Saúde.
é fato. Então, assim, ó, procure ajuda, vai lá, converse com o psicólogo, converse com o psiquiatra, faça um tratamento, né? É importante a pessoa saber e alertar também quem está. Quem está ouvindo isso daqui a pouco, de vez em quando, tem essa sensação, essa vontade, esse sentimento. Dá tempo de buscar ajuda. Isso. É bem fácil. Né? O 188 ele é só um número de telefone para conversar ou tem algo mais além disso? 188 é... Claro que é o telefone e o número, né? Sim, óbvio. sim. Tá, mas serve só para aquele momento? Eles também dão apoio, buscam, né, apoiar de todas as formas, né? Se tiver que falar com o familiar, buscar rede de apoio, se pessoalmente também, se há necessidade, eles também fazem a visita. Também fazem? Fazem também. Também fazem. Isso é muito importante. Setembro Amarelo, tu sabe explicar o porquê do amarelo? O amarelo é porque isso foi eu não me lembro o ano, 1994, acho que é. Um americano de 17 anos, Mike é o nome dele. Ele tinha um carro amarelo. Um carro amarelo. Um carro amarelo? Um carro amarelo, um Mustang, parece. E ele se tirou a própria vida com o carro dele, que ele adorava, que era o carro amarelo. Aí, no velório dele, os pais fizeram uma fita amarela para entregar para os amigos dele que estavam lá, e junto com uma mensagem de apoio para quem estivesse passando pelo mesmo sofrimento. E aí essa mensagem foi se espalhando no mundo inteiro e virou Setembro Amarelo. Interessante, né? Isso pega esses transtornos mentais, pega inclusive crianças que tiram a própria vida com 10, 11 anos. Está aqui a Jane dizendo que existem casos registrados de 10, 11 anos fazendo isso. É um caso realmente de se discutir cada vez mais, né? Se discutir cada vez mais, sim. Quanto mais informação, mais a população vai estar bem preparada, né? Mas já se falou bem menos disso, né, Eugênia? Hoje já tem o Setembro Amarelo. No Brasil é 2015, né? 2015. Faz 4 anos? Pouco tempo, pouquíssimo. Está se fazendo 4 anos esse ano. Agora que nos alertamos para isso. Agora que nos alertamos para isso. E o alerta maior é prevenção à saúde, né? Não adianta, é a saúde pública. Né? Acesso da população à saúde pública, à saúde mental pública. Esse é o fundamental. Quanto mais profissionais a gente ter para atender a população, mais a gente vai fazer essa prevenção. E a doutora Giane também tocou num outro assunto que entendeu ser bem delicado e importante, porque as pessoas, nós moramos num país de maioria absoluta, somos pobres, país de pessoas pobres. E esse tipo de apoio fica meio que distante, né, Giane? As pessoas mais humildes, mais simples, não têm esse acesso fácil. Às vezes fala em psicólogo, não tem dinheiro, psiquiatra, muito menos. Então, a questão da saúde pública é muito importante. Os CAPs, né? Araranguá tem CAPs. É muito importante mesmo. Muito bem. Tem mais alguma coisa que tu queria me dizer do Setembro Amarelo, doutora Giane Saturno? Várias coisas. Então, por favor, fique à vontade. Só para finalizar, eu sempre gosto de falar para as pessoas que já tiveram histórico familiar, aumenta muito o risco quando a pessoa já tem um histórico na família de suicídio. É mesmo? Para pai, mãe, né, que pensa em suicídio, né, que pensa em tirar a própria vida, que tem filhos, né, aumenta muito, né, o risco do filho também cometer suicídio futuramente, né, porque acaba sendo uma estratégia de enfrentamento para o problema. Né, quando os filhos têm um pai ou uma mãe que comete suicídio, em qualquer desafio da vida, ele vai colocar ali no cardápio dele de opções também o suicídio. É mesmo? É mesmo, isso já é comprovado. Então, não é regra, mas pode estar lá, como tu disse, está lá no cardápio de opções resoluções de problemas da vida. Isso. Está ali na lista. Isso é bem importante enfatizar. É bem importante enfatizar que a gente tem uma família, a gente tem que cuidar da família. Né? Quando uma pessoa comete suicídio, ela não comete suicídio sozinha. Ela mata no mínimo 50 pessoas juntas. Vai Como com isso? ela. Toda a família, toda a família que conhece aquela pessoa ali, todos os amigos, todas as pessoas que gostam, né? Geralmente
mais ou menos atinge umas 50 pessoas indiretamente, né, que sofrem, que ficam sofrendo, que principalmente a família, né, que mata também um pouco a família. Fica até difícil de a gente de imaginar o quanto uma pessoa sofre por dentro, mentalmente, obviamente, até chegar às raias de tirar a própria vida. Olha a maturação, olha o sofrimento, até chegar a essa decisão. Realmente é uma coisa bem complicada, bem complexa. Bem complicado. Né? E por isso a que pessoa tomar essa decisão e ir lá fazer. Por isso que a gente tem que falar que existe solução, existe tratamento. Esses pensamentos negativos, essa ideia suicida é devido a um transtorno mental, né? Então, procure ajuda, procure um especialista e com certeza vai ter uma vida longa e feliz. Certo. Isso é muito importante. Setembro Amarelo. Doutora Giane Saturno, muito obrigado. Mande um abraço para o povo da Osterman. Vocês são profissionais de extremo gabarito e é sempre bom receber um de vocês aqui na quarta-feira. Obrigado, o prazer é todo nosso. O assunto muito importante. É verdade. Volte sempre. Doutora Giane Saturno, ela que é psicóloga do Núcleo de Obesidade da Osterman Medical Center, que emagrecer também não é só parar de comer, né? Tem que emagrecer a parte psicológica, né? Que eu acho que é mais difícil, né? Do que parar de comer. Claro, pode fazer uma esteira, caminhar, ir para academia, comer menos, vai lá no nutricionista, reduz a alimentação, mas se tu não emagrecer a mente, não tem jeito. Não, né? Tem jeito. Precisa do psicólogo também. Precisa também. E lá na Osterman tem tudo isso e mais um pouco. Volte sempre, doutora.